O que Deus mostrou para Ezequiel quando ele estava no cativeiro? Deus mostra o céu, a dimensão celestial. E o que Deus revela ali para Ezequiel vai mudar toda a história para nós. Desde o início, Deus tem um acordo com os homens. Ele vai revelando a sua palavra, a sua vontade. Quando nós nos debruçamos sobre a sua palavra e começamos a pesquisar e buscar o entendimento dos céus, Deus vai nos revelando o seu coração. E hoje nós vamos ver o que Deus revelou para Ezequiel, que vai ser muito interessante nos últimos dias para nós. Vamos então ao vídeo de hoje, queridos irmãos. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando Fel. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e nós vamos aqui no livro de Ezequiel ver o que Ezequiel contemplou diante dos céus. O livro de Ezequiel 1 começa a revelar que Ezequiel estava num cativeiro. E ele mesmo nos conta que ele estava no cativeiro. E no cativeiro, à beira do rio Quebar, ele diz assim, vou até ler do jeito que ele coloca. Se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então, ele está tendo uma experiência com Deus, Deus vai mostrar algo para esse profeta e ele vai relatar aqui nos primeiros capítulos o que ele vê. E quando ele começa a falar, nós já percebemos que realmente ele não está na terra, mas no céu, porque ele começa a falar de seres, de criaturas que nós não temos noção. E pelo que ele fala, nós já sabemos que são querubins. E ele vai dizendo como são os rostos dos querubins, ele vai dizendo as cores que tem no céu. E no capítulo 22 é revelador. Ele diz assim, e sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, com um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre sua cabeça. Irmãos, ele diz que ele vê o firmamento. Nós sabemos que os hebreus tinham uma concepção de firmamento diferente de nós. Então, nós, para entendermos firmamento, temos que entender de acordo com os hebreus. Então, o firmamento que ele fala é que há uma abóboda sobre a terra. Então, sobre essa abóboda, ele vê algo que ele descreve como um cristal terrível. O que ele vê, ele contempla como um cristal. Ele começa a revelar as dimensões celestiais que ele está. Nós sabemos que há esse céu aí, onde as aves voam. Nós sabemos que há o segundo céu, que já falamos nos últimos vídeos. E no terceiro céu, nós sabemos que começa a dimensão celestial, porque Paulo nos diz que ele vai também ao terceiro céu. E quando ele está no terceiro céu, ele fala, olha, não dá nem para falar o que eu vi, de tão profundo que é. Então, nós sabemos que há dimensões celestiais. E Ezequiel vai trazer uma dimensão dessa aqui, que é muito importante para nós. Aí no 26 ele diz assim, e por cima desse firmamento, havia uma semelhança de trono, com safira, e havia um semelhante ao homem lá no alto, sobre ele. E ele vê um homem assentado. Nós sabemos que no Antigo Testamento, isso aqui significa teofania. Ou seja, ele não sabia, mas quem estava assentado ali era o próprio Senhor Jesus, assentado naquele trono, como foi prometido desde sempre. Então, irmãos, quando esse homem ele está tendo essa visão, ele vai contemplando o céu. E tudo que ele fala sobre o céu vai bater lá em Apocalipse com o apóstolo João. Ele fala que lá é um cristal terrível e tem um trono. Quando nós chegamos no apóstolo João, ele também terá visões. E quando nós vamos para o livro de Apocalipse, nós vamos ver o apóstolo João também tendo visões, tendo experiências com Sião. Ele tem a visão do trono.
E aí ele diz assim, ó: e eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aí ele vai dizer que as pedras também, arco celestial, ele vai ter a mesma visão que Ezequiel. Todos esses dois homens contemplaram o céu, e eles contemplam o céu da mesma forma. Aqui ele diz que no 6, e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por dentro e por fora. Irmãos, eu não quero me prender muito lendo o texto. Eu quero me prender entre esses dois homens, essas duas visões. Irmãos, eu quero me prender nesses dois homens, Ezequiel e o apóstolo João. Em eras totalmente diferentes, Ezequiel no cativeiro babilônico, o apóstolo João no cativeiro na ilha de Pátimo, vão ter visões semelhantes, visões dos céus. E em tempos diferentes, eles vão contemplar a mesma coisa. Eles vão ver seres sobrenaturais nesses céus, e eles vão descrever esse céu, as cores, um trono, sempre esse trono, alguém assentado no trono. Em Ezequiel, uma teofania, ele não sabia quem era, mas no apóstolo João, ele tem a certeza que é o Senhor que está já assentado no trono. E você vai ver que os dois falam como é este lugar, a aparência de um cristal terrível, diz Ezequiel. Aí vem o apóstolo João e diz: um trono com um mar de vidro. Um fala com aspecto de vidro, o outro diz com aparência de vidro. Os dois falam a mesma língua. Eles falam com expressões um pouco diferentes, mas a mesma coisa. O outro fala: olha, tinha um cristal terrível nesse lugar. O outro fala assim: é um mar de vidro. Então, irmãos, esse céu que esses homens estão contemplando tem aparência de vidro, aparência de cristal. Um parece um mar, um diz que é acima do firmamento. Então, quando a gente começa a conectar essas informações, nós já sabemos que é um lugar celestial. Mas isso não é só o que eu quero falar com você. Isso é o começo da nossa história. O que Deus deixou para nós neste lugar? Irmãos, isso é tão lindo, porque quando Deus chama Moisés, ele diz para Moisés construir o tabernáculo. E algo tem nesse tabernáculo. Ele manda construir algo chamado a pia de bronze, aonde os sacerdotes tinham que passar para se lavar, para fazer os rituais dentro do tabernáculo. Era só uma pia, não tinha dimensão, não tinha tamanho, nada. Mas como foi feito essa pia, né, que é uma só? Essa pia foi feita com espelhos essa pia foi feita com os espelhos que as hebreias receberam das mulheres egípcias. Então aqueles espelhos ficavam ali e o sacerdote conseguia se lavar e ver aonde estava alguma sujeira, porque ele precisava entrar puro para fazer todo aquele ritual. Salomão, quando ele vai construir o templo, ele tem a revelação perfeita do que é aquela bacia. Ele faz uma piscina, algo tão grande que é chamado de mar de vidro. Ele faz algo tão grande, mas tão grande, que é chamado de uma fundição, um mar de fundição. Ele faz algo enorme, uma extensão enorme. E aí os sacerdotes passam a se banhar ali. Então ele faz não mais a pia, mas uma extensão de água para que os sacerdotes se lavassem antes de entrar para o ritual. Só que nós entendemos que Salomão conseguiu, com a sua sabedoria, entender o que era a pia e transformá-la no mar de fundição, algo tremendo. Irmão, o mar de fundição era tão grande
que era uma bacia fundida, que foi, né, construída no tempo de Salomão para rituais. Então, para que servia? Ela servia para a purificação dos sacerdotes e para preparar os sacerdotes para entrar, para fazer o ritual. Cláudio, o que tem a ver essa visão desses homens com isso que você está falando? Irmãos, está tudo conectado. Quando a gente começa a ler as escrituras, nós vamos nos emocionando, porque está tudo aqui, o Senhor vai deixando todas as coisas. Ele não preparou uma pia à toa. Ele não revelou para Salomão o mar de fundição à toa. Ele não mostrou para Ezequiel um mar de cristal à toa. Ele não mostrou para o apóstolo João que havia um mar de vidro à toa. Ele quis dizer para nós que esse lugar é um lugar tão especial que ele está preparando para nós. O mar de vidro, ou seja, o mar de cristal terrível. Então, queridos irmãos, aquele aspecto de cristal terrível que Ezequiel viu, e o mar de vidro que João viu, é o lugar que Deus tem preparado para nos levar no momento em que a ira de Deus for derramada no céu. Cláudia, como você pode falar uma coisa dessa? De onde você tirou isso? De dentro das Escrituras. Porque quando a gente virar aqui um pouquinho as Escrituras, tudo caindo aqui. Apocalipse 15, 2. Ó. Apocalipse 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. Dá até vontade de chorar. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha a harpa de Deus e cantava um cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande, maravilhoso são tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerás, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testamento se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente e cingido com um cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos as 7 salvas de ouro, cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém mais podia entrar no templo até que se consumisse as 7 pragas dos 7 anjos. Vocês entenderam, irmãos? Quando acontecer esse mistério aqui de Apocalipse 15, quando esses anjos pegarem as 7 taças, 7 pragas, eles vão sair com as 7 pragas, mas eles só vão sair com as 7 pragas quando todos estiverem no mar de vidro, que foi visto por Ezequiel, que foi visto pelo apóstolo João, que Deus deixou à mostra ali na pia de bronze, que Salomão fez o mar de fundição. Por quê? Porque nesse lugar
É o momento onde nós somos purificados e preparados para entrar, para fazer os rituais, para fazer o serviço sacerdotal. Então Deus vai nos levar para o mar de vidro, aqui ainda misturado com fogo, porque nós vamos ver a ira sendo derramada sobre a terra. Mas aí é o que eu falo, nós passaremos pela tribulação, mas nós não passaremos, queridos irmãos, pela ira de Deus, porque a ira é somente para os injustos, os ímpios. Apenas os ímpios sofrerão a ira do Senhor. Nós não. Por isso Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós vamos vencer o mundo também, nós vamos vencer a tribulação, mas nós não passaremos pela ira de Deus, porque desde o início, o mar de vidro, cristal terrível no céu, está preparado não para você morar, nem para mim, mas para irmos sermos abrigados quando a ira estiver sendo jogada nessa terra aqui. E serão dias terríveis, quando os 7 anjos vão derramando. Então, esse momento aqui está ligado à festa do Yom Kippur. A festa do Yom Kippur. Então, você vê que Deus preparou tudo para nós, irmãos. Então, vamos acompanhar aqui para a gente não perder muito aqui, para ficar bem explicadinho. Então, quando nós estivermos neste lugar, você vê que estará ali os que saíram vitoriosos da besta, da imagem, do seu sinal, do número. Então, porque eles passaram, eles venceram a tribulação. Então, esses que tiverem na tribulação, que as pessoas acham que é o terror, e que vencerem a besta, mesmo que morrerem, eles já têm um lugar preparado para eles, aqui no mar de vidro. Irmãos, Paulo, ele sabia que ele ia ser degolado, mas ele, antes de ir, ele vai bendizendo ao Senhor, porque ele sabe que não é a morte que vai destruí-lo, porque há um momento que Deus vai chamar. Então, aqui no mar de vidro, irmãos, Deus chama. Aqui no mar de vidro, quando Deus vai, então aqui no mar de vidro, quando a gente olha, estão aqueles que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do seu número, porque eles vão estar aqui no mar de vidro, juntos com harpas de Deus. E aí você vai percebendo que eles vão cantar o cântico de Moisés. Esses irmãos que venceram a besta, eles vão estar ali, naquele momento, também guardado, porque agora virá as pragas sendo derramadas sobre a terra. E aí no versículo 5 diz assim, ó: e depois disso olhei, eis que o templo do tabernáculo do Senhor se abriu no céu. Por quê, irmãos? Que o tabernáculo do testemunho vai se abrir no céu, porque esse é o testemunho. Por isso que eu falo, a arca, quando o povo for arrebatado, a arca também estará no céu, porque ela é o testemunho. Então ela vai se abrir como testemunho naquele momento. Ela não está no céu. Ela, neste momento em que o povo estiver, ela vai também como testemunho e vai se abrir, porque ali nós estamos vendo as festas de Deus. Então, quando nós vemos esse testemunho ali no céu, os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo e vão derramar sobre a terra a ira de Deus. E aí diz assim, ó: e ninguém pode entrar no templo até que se consuma as 7 pragas e os 7 anjos. Por quê? Porque agora nós estamos dentro do mar de vidro, porque ali nós estamos no mar de vidro. E quando nós estivermos no mar de vidro, é o lugar santo dos santos. Esses que vieram da grande tribulação, de Adão, irmãos, até o último homem daquele momento, que estiver ali diante desse trono,
eles vão estar guardados, porque representa naquele momento o dia de Yom Kippur, onde Deus ele vai jogar suas pragas sobre a terra, mas ali no Santo dos Santos, a nuvem de glória vai guardar todo aquele povo, a nuvem de glória, aquilo será fechado como o Santo dos Santos, ninguém entra, ninguém sai, até que tudo se consuma. A Bíblia fala que haverá meia hora de silêncio no céu, porque neste momento haverá um silêncio total. Por quê? Porque a terra estará recebendo a ira de Deus, mas o povo santo, o povo do Senhor estará guardado ali no mar de vidro, no mar de cristal, no cristal terrível, como foi dito, ali será a pia de bronze mostrada por Moisés, e todo o povo estará lá se lavando e se preparando, porque eles vão descer à terra para os 1000 anos como sacerdotes e como reis com o Senhor. Então, irmãos, não é que você vai morar no céu. Esse é o único momento que a Bíblia diz que você vai ao céu. Ali, enquanto tudo estiver acontecendo, você estará sendo galardoado. Ali nesse lugar aqui, nesse mar de vidro, irmão, é que os santos, os justos estarão recebendo seus galardões prometidos. Eis que venho sem demora, e eu venho com meus galardões para dar àqueles que merecem, aqueles que serão galardoados, estarão ali naquele lugar, naquele momento. E aí, se você continuar, irmão, você vai ver aqui, ó. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumisse as 7 pragas dos 7 anjos. E ouvi, vindo do templo, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as suas 7 taças da ira de Deus. E aí, irmãos, é a consumação total da terra. Você não vai passar pela ira. Você não vai passar pelas essas pragas. Por quê? Porque você estará no mar de vidro, como é dito. É visto no mar de vidro. E no mar de vidro é lugar de quem vai receber galardão. Então, só quem vai receber os galardões, porque essa é a primeira ressurreição. Por isso que eles, bem-aventurados aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição, que eles não verão a morte. Esse grupo que ressuscita ali na primeira ressurreição, que recebe um corpo novo, esse grupo, ele vai para o mar de vidro misturado com fogo. E ali eles vão ser galardoados. E a promessa é que todos aqueles que passarem pela besta e vencerem, eles automaticamente já estão no mar de vidro. Porque a promessa diz: aquele que passar pela besta e pelo seu nome e se manter fiel, está garantido o mar de vidro para essas pessoas. Deus, ele faz, porque Deus sabe que será um momento de grande aflição, mas ele tem uma recompensa valiosa. Aqueles que passam por isso, ele diz, estarão no mar de vidro. A recompensa, irmão, é muito poderosa, é muito valiosa. Então, queridos irmãos, os galardões Deus quer dar a todos, mas só aqueles que fizerem por aonde vão receber esses galardões ali no mar de vidro, como está aqui nas Escrituras. E eu espero que você seja um daqueles que vão estar ali naquele dia para receber esse galardão. Espero ser merecedora também, porque aí nós voltaremos por 1000 anos reinando com Cristo sobre essa terra. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, querido irmão. Não deixe de compartilhar, deixar o seu like e o seu comentário como engajamento. E aí essa é a sua parte para que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.